As redes sociais são um ambiente de livre expressão, mas há limites. Para esclarecer a população, foi lançada a cartilha de orientação para vítimas de discurso de ódio. Uma parceria entre a Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio. Carol, essa cartilha é bem prática e ajuda a população a reconhecer essas manifestações de ódio e saber como agir. A doutora Juliana Lívia Antunes da Rocha, que é advogada e professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, supervisionou este trabalho, que contou com a participação de estudantes, e conversa agora com a gente. Doutora Juliana, obrigada por nos atender. Boa tarde. Primeiro, como surgiu essa iniciativa de criar a cartilha? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na verdade, essa cartilha ela surgiu com uma parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que sentiu a necessidade de instruir melhor as pessoas a respeito do que fazer, né, diante desse crescimento do discurso de ódio nas redes sociais. Então, eles trouxeram essa demanda para a gente, identificaram esse crescimento e, com base nisso, fomos elaborando a cartilha, né, sob a minha supervisão com os alunos da FGV Direito Rio, e conseguimos produzir esse conteúdo que tinha como objetivo ser informativo e instrutivo para que as pessoas tenham maior conhecimento sobre o tema. Um dos assuntos da cartilha é como reconhecer o discurso de ódio. Muitos alegam que têm o direito de livre expressão, mas existe uma linha que separa isso, não é mesmo? É verdade, né? Muitas vezes se usa da liberdade de expressão, que é o direito de falar, né, e se manifestar de qualquer forma sobre o que pensa, e se utiliza desse direito fundamental para proferir discurso de ódio. Mas a liberdade de expressão, ela não é ilimitada, né? E o discurso de ódio é um dos limites ao exercício da liberdade de expressão. E como é que eu vou saber, como é que eu consigo identificar se eu estou diante de uma fala, de uma manifestação de discurso de ódio, né? Sempre que o discurso contiver ou um comportamento, gesto, né? Uma linguagem pejorativa, discriminatória, né? Voltada a diminuir um determinado grupo socialmente vulnerável, né? Incitando violência, ofendendo aquele grupo, com uma ofensa, seja explícita ou implícita, a gente está diante do discurso de ódio. E como as pessoas podem proceder se elas forem vítimas de manifestações de ódio na rede? A gente sabe que é muito comum os haters, odiadores, né, usarem perfis falsos nas redes. É verdade, né? Durante muito tempo houve essa ideia, né, de que a internet é uma terra sem lei, que todo mundo poderia fazer o que quisesse na rede, né? E hoje as pessoas começam a perceber que não é exatamente o que ocorre, né? É claro que existe o anonimato, mas esse anonimato ele não é absoluto, né? Munido das provas corretas, enfim, você consegue desvendar e descobrir o autor ou os autores do discurso de ódio. A primeira dica que eu dou para as pessoas que forem vítimas do discurso de ódio nas redes sociais é não apague o conteúdo, né? A gente fica, muitas vezes, tem vontade de imediatamente apagar, mas não apague. Ele é a sua única prova, é a forma pela qual as autoridades vão conseguir, né, identificar aquelas pessoas que foram autoras daquela mensagem, né, daquela manifestação de discurso de ódio. Uma outra orientação que é muito importante também é que as pessoas, além de não apagarem, armazenem aquelas mensagens, né? Em uma mídia, salvem aquele conteúdo num computador, em mais de uma mídia, se for o caso, num pendrive, enfim, e levem, isso é muito importante, esse detalhe muitas vezes não é divulgado, levem para um cartório, né? Por que levar para um cartório? No cartório vai ser feito o que a gente chama de ata notarial. Com esse documento, né, que é feito por uma pessoa que tem fé pública, o funcionário do cartório vai dizer que aquele documento, né, aquela mensagem que você está apresentando é exatamente tal qual está na internet. Ela não foi alvo de nenhuma manipulação, né? Hoje temos muitos aplicativos que podem forjar mensagens, né? Então, o cartório ele atesta que a ofensa ocorreu daquela forma, daquele jeito. E com esse documento, você consegue buscar reparação, consegue identificar e começar a ir atrás dos culpados. É muito importante esse documento. Doutora, que tipo de manifestação de ódio é mais comum
E o que o Código Penal preconiza para esse crime? É importante termos em mente uma diferença que é entre o discurso de ódio, né, que pode configurar um crime de racismo e a injúria preconceituosa, né? Quando a gente fala de discurso de ódio, eu estou falando de um discurso, de uma manifestação dirigida a uma pessoa, mas que tem dentro daquela manifestação uma ofensa não somente àquela pessoa específica, mas a todo um grupo socialmente vulnerável ao qual ela pertence. Né? E essa conduta, né, que pode configurar crime de racismo, aí racismo a gente coloca né, ofensa à religião, ofensa à origem, à procedência nacional, englobam outras, né, vários setores, né, nesse conceito de discurso de ódio, ele está previsto na Lei 7.716, né, de 89. E qualquer forma de praticar, induzir, né, incitar essa discriminação, que tem origem por base na cor, na etnia, ela está sujeita à pena, né, uma pena de reclusão, que dependendo aí do tipo de, né, do caso concreto, ela pode variar de 1 ano a 5 anos, né? Então, essa é a pena prevista na lei, que se as pessoas quiserem procurar, ou Lei 7716 ou Lei CAO, que também é um nome muito famoso pelo qual a lei ficou conhecida. Bom, a cartilha de orientação para vítimas de discurso de ódio está disponível para ser baixada neste link que aparece nos créditos aqui. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Juliana, pela entrevista e parabéns por esse trabalho. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada.